Graça e paz, irmãos. Vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 17. Vamos ouvir com atenção e carinho a palavra de Deus. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Que Deus revele para nós esta importante mensagem da cruz, que a mensagem da cruz jamais se torne vã para nós, inútil na nossa vida. A versão que estou usando diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Nesta manhã chuvosa e fria, e também com pouca gente aqui, vamos trabalhar com vocês esta frase de Paulo: para que se não anule a cruz de Cristo. Anular a cruz de Cristo? Na verdade, irmãos, não há força neste mundo capaz de anular a cruz de Cristo, capaz de apagar o poder da cruz. O poder desta cruz, no entanto, pode não me alcançar. Embora ela seja real, eu posso não a tomar para mim, de modo que não tenha efeito sobre mim. Não há um automatismo na cruz de Cristo. Só porque ela existe, não quer dizer que eu já fui beneficiado por ela. A palavra de Deus nos exorta, e também nos exortou neste momento, a não receber a cruz de Cristo em vão, como a versão que o irmão leu, ou de forma inútil. O apóstolo Paulo, creio eu, não está considerando a cruz em si mesma, mas o que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz. Ele fala de palavra da cruz, de mensagem da cruz, porque a cruz tem uma mensagem acerca daquilo que aconteceu na cruz. Eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim e eu fui crucificado com Ele nele. O poder da cruz, irmãos, o poder da cruz de Cristo não está em exibi-la de alguma maneira, a cruz, mas reside naquilo que aconteceu com Cristo nela, e não só com Cristo, mas também com todos aqueles que estavam nele na cruz. Cristo morreu por nós, mas também nos fez morrer com ele para o pecado. Irmãos, a cruz de Cristo diz respeito a muitas coisas, lógico, mas de uma maneira bem específica, ela diz respeito ao pecado e mais diretamente ao pecador, ao próprio pecador, né? E Cristo, ele não morreu em nosso lugar. Não. Muita gente diz isso.
que Cristo morreu em nosso lugar. Mas a palavra não diz que Cristo morreu em nosso lugar. Ela diz que Cristo morreu por nós, em nosso favor, em nosso benefício. E ao morrer por nós, então Ele nos fez morrer nele para o pecado, porque o pecador tem que morrer, porque a lei de Deus exige a morte do pecador. Cristo nos substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu estava lá, você estava lá, porque Ele, com o seu poder, o poder do seu amor, Ele nos atraiu para si. Ele mesmo disse em João capítulo 12, verso 32, vamos ouvir aí as palavras do próprio Jesus. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Exatamente. Quando Jesus foi levantado da terra, Ele atraiu todos os pecadores a Ele mesmo, a si, em seu corpo, lá na cruz. E por isso que nós podemos nos considerar também mortos, porque nós estávamos nele, Ele nos atraiu com o seu amor, foi o amor dele que nos atraiu, o poder do seu amor, e Ele nos atraiu, nos identificando no seu sacrifício, justamente porque eu precisava morrer, todos nós. Por quê? Por quê? Porque o pecador é réu de morte perante a justa lei de Deus. Os irmãos conhecem os textos, são muitos, mostrando que o pecador é réu de morte perante a justa lei de Deus. Sendo assim, só a sua morte, a morte do pecador em Cristo, pode livrá-lo do pecado. Romanos capítulo 6, o verso 7 e também o verso 8. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A versão que estou usando aqui diz assim: portanto, todo aquele que morreu, vejam os irmãos, aqui diz morreu, já foi liberto. A outra versão diz já foi justificado, já foi liberto do pecado. Vejam bem o que diz a palavra. Aqui diz que todo aquele que morreu em Cristo na cruz, já foi liberto do pecado. Só tem um jeito de ser liberto do pecado. É o jeito de Deus em tratar com o pecado. E o jeito de Deus em tratar com o pecado é pela nossa morte com Cristo. Cristo tinha que morrer e Ele morreu, e aí está o seu amor por nós, mas nós também tínhamos que morrer, Ele nos fez morrer, e aí está a justiça de Deus que nos justifica, que nos liberta do pecado. Então, todo aquele que morreu já foi liberto do pecado. E mais, se morremos com Cristo, é o verso 8, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Morremos e depois entra a ressurreição, porque viver aqui só pode ser o viver da ressurreição, o viver em Cristo, o viver da ressurreição. Então, crer na cruz de Cristo pressupõe admitir que
a morte que ele suportou por nós era exatamente o que merecíamos. E foi exatamente o que experimentamos. Porque a palavra de Deus está aqui afirmando a nossa morte em Cristo naquela cruz. Se não morrer, não serve para Deus. Se não morrer em Cristo na cruz, não serve para Deus. Tragicamente, a tendência da humanidade é rejeitar a cruz de Cristo e a necessidade da morte com Cristo nesta cruz. Infelizmente, a tendência é esta. A tendência do homem natural, da humanidade, é rejeitar a cruz. Naturalmente, rejeitar a cruz de Cristo e rejeitar a nossa morte com Cristo. A ideia de morrer para o pecador, morrer para o pecado, não é fácil de ser aceita. Ela é normalmente rejeitada. E lamentavelmente, no decorrer do tempo, os líderes das igrejas acharam que a cruz de Cristo era muito singela e também ofensiva demais. Então, eles começaram, irmãos, a estudar meios de melhorar a cruz de Cristo para torná-la mais aceitável ao povo, à sociedade. Mas com isso se foi também a mensagem da cruz, da pregação. Você encontra muita teologia. Você encontra hoje no cristianismo muita teologia, muito ensino e também invencionice. Mas cadê a mensagem da cruz? Cadê a mensagem da cruz dos púlpitos, da boca dos pregadores? Cadê a mensagem da cruz? Mas, irmão, você está sendo muito radical. Não estou. Eu estou querendo salvar você do dano da teologia pós-modernista, divorciada da cruz de Cristo e que campeia em quase todas as igrejas deste país. Estou gritando deste tosco púlpito de madeira, como também tosco é este pregador, o Evangelho de Deus, a mensagem da cruz, tal qual está na palavra. Eu até acho que apenas a leitura da palavra já é suficiente, já é a mensagem. Muitos pensam que a cruz de Cristo pode ser ou deve ser apresentada de uma maneira nova, mais atraente do que fizeram os pregadores antigamente, os antigos pregadores. E é o que fazem hoje, infelizmente. E ainda tem os especuladores da fé, que entram em ação visando sempre os seus interesses pessoais e egoístas. Irmãos, esses especuladores adaptam a mensagem da cruz para evitar ofender a sociedade, para evitar de ofender o mundo e também para encher suas reuniões. A cruz é o lugar onde nós morremos em Cristo. Viu? Fique sabendo. A
cruz é o lugar onde eu morri, onde você morreu, onde nós morremos com Cristo, em Cristo. Essa é a boa notícia na qual Paulo exultava. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E só então que podemos experimentar vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muita gente quer experimentar a vida de Cristo, o viver de Cristo, mas não quer morrer com Cristo, não quer morrer para o pecado, não quer separar-se do pecado pela morte. Então não vai ter Cristo vivendo nunca, porque Cristo não vai viver uma associação com o pecado, uma associação com o diabo. Cristo vive em mim, mas antes é preciso admitir pela fé a minha crucificação com Jesus. Jesus não morreu para que nós ficássemos de fora assistindo e se emocionando. Tire isso da cabeça e creia já sua morte com Cristo na cruz. Crer e continuar crendo. Crer e continuar crendo. Porque Paulo disse assim: eu estou. É uma coisa contínua. Eu estou crucificado com Cristo. Cristo morreu por mim, mas também me identificou em seu corpo. Quando Cristo morreu na cruz, eu também morri por meio dele. Eu também morri por meio dele. Cristo foi à cruz por mim e me levou à cruz através dele. E ali, irmãos, ali em Cristo na cruz, terminou a minha vida pecadora e também o meu viver no pecado. Ali acabou. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Preste atenção agora, porque aqui está dizendo julgando nós isto. Julgando de que forma? E você agora vai descobrir se você está julgando o sacrifício de Cristo da mesma maneira que Deus julga, da mesma maneira que Deus está julgando, que a palavra de Deus está julgando. Julgando nós isto. Um morreu por todos. Quem? Quem morreu por todos? Eu acho que você não tem dúvida disso, né? Foi Jesus. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E agora? E agora? Você tem certeza que Cristo morreu por você? Se você tem certeza que Cristo morreu por você, você deve ter certeza que você morreu com Cristo. Porque aqui diz que se Ele morreu por todos, logo todos morreram. Mas como que todos morreram? Jesus não atraiu a todos, não colocou todos nele. E quando Jesus morreu, todos morreram com ele naquela cruz. Então, você morreu também em Cristo na cruz. Eu posso afirmar, baseado na palavra que acabei de citar para os irmãos, que você morreu. Porque se um morreu, todos morreram. Não é, irmão José Rabelo? Se todos morreram, eu lhe pergunto, quantos ficaram de fora? Nenhum. Agora, se você não crê, aí você não experimenta. É aí que você torna a cruz de Cristo inútil, vã. É aí que você anula. Entendeu? Então, irmãos,
Você morreu em Cristo na cruz. Apenas creia. Eu insisto, e vou insistir sempre aqui. Aquela morte que Jesus morreu era nossa. Eu assumo pela graça mediante a fé, morrer em Cristo. Quem morreu com Cristo ressuscitou em vida nova, justa e santa, que é a vida de Cristo em nós. Paulo fala do perigo de se anular a cruz de Cristo, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, quando é que anulamos a cruz de Cristo? Entre outras maneiras, irmãos, eu anulo a cruz de Cristo e a torno inútil quando envolvo a cruz de Cristo com sabedoria humana ao ponto de obumbrar a mensagem da cruz. Quando envolvo a cruz com conversa bonita, mas que não passa de conversa fiada, conversa mole. Quando coloco no centro das atenções a própria cruz e não o que aconteceu nela. Quando omito e suprimo a palavra da cruz da minha mensagem e também da minha experiência. Quando a mensagem não confronta o pecador com a necessidade de morrer com Cristo para o pecado, eu anulo a cruz de Cristo. Quando não aponto o pecador crucificado com Cristo na mesma cruz. Quando a mensagem da cruz é colocada de lado, falhamos terrivelmente. E isso não é bom para a salvação das pessoas. Lamentavelmente, irmãos, é o que está acontecendo com o cristianismo pós-moderno. Sem a mensagem da cruz de Cristo, a igreja se torna frívola. Pode ser bonita, pode ser grande, pode ser dinâmica, pode ser ativa, pode ter muita gente bonita, mas eu digo, sem a mensagem da cruz de Cristo, a igreja se torna frívola, traidora da causa de Cristo e nociva para os homens. Os antigos comunistas diziam exatamente isso, que a igreja cristã era nociva aos homens. E quando a gente pensa direitinho, vendo como está a situação hoje, a igreja tem sim se tornado nociva aos homens, porque ela não está pregando a mensagem da cruz, visando a salvação da pessoa, visando a alma da pessoa, o espírito da pessoa, a salvação eterna da pessoa. Então se torna nociva. Uma coisa o diabo sempre tentou fazer, o diabo está sempre tentando fazer. Uma coisa o diabo está sempre tentando fazer. Qual? Se livrar da cruz de Cristo. E isso antes da cruz acontecer, na história e depois dela. Hoje o diabo não se importa que as pessoas saibam que Jesus morreu na cruz. Não, ele não esquenta a cabeça, ele não esquenta nada, ele não se importa que as pessoas saibam que Jesus morreu na cruz, mas procura desesperadamente esconder que nós morremos em Jesus na cruz. É por isso que você vai ver tanta pouca gente falando sobre a nossa morte com Cristo. Quase que não tem
mensagens, pregadores, anunciando a nossa morte com Cristo, principalmente na segunda metade do século XX e agora o século XXI, principalmente. Lamentavelmente, deixaram de lado o método de Deus, a cruz de Cristo. Irmãos, se Cristo crucificado não for a única alternativa para tratar o pecador, o pecado e seus traumas provenientes do pecado, então a cruz de Cristo foi totalmente desnecessária. Para quê? Vivemos uma época parecida com a época do profeta hebreu, o profeta Jeremias. Jeremias 6, verso 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Vocês viram? Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. A ferida do meu povo aqui não é o câncer, não é o câncer, outra ferida qualquer. Ferida do meu povo aqui é o pecado, é o pecado. E aqui diz que se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. O que você acha daquele médico que cura superficialmente, que pega seu dinheiro e trata você superficialmente? O que você acha dele? É um sacana, tem que ir para a cadeia, não vale nada. Aqui os pregadores, é dito deles, também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles dizem, está tudo bem, quando não está nada bem, né? Se tem pecado, não está tudo bem, viu, meu irmão? Se tem pecado, não está tudo bem, não está não. Se você pratica o pecado, fica evidente que no seu interior existe uma natureza pecaminosa, então não está tudo bem, não está tudo bem. Tem que morrer em Cristo para se livrar dessa natureza e também da prática do pecado. A legítima pregação do Evangelho se concentra no anúncio da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. A grande mensagem maravilhosa do Evangelho está contida nesse tópico principal: morremos e ressuscitamos em Cristo, e agora Cristo vive em nós. Cristo é a nossa vida. Cristo vive em nós tudo aquilo que Ele é. Romanos 6, o verso 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Batismo aqui, batizado aqui, não tem nada a ver com água. O batismo na água também existe na palavra de Deus, também existe, só que não é o caso aqui. O batismo aqui é em Cristo,
não é em água. Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, todos quantos fomos batizados em Jesus, você, para entender melhor, pode ser assim: ou não sabeis que todos quantos fomos identificados em Jesus Cristo, fomos identificados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então eu pergunto: se o pecador é colocado dentro da morte, ele é o quê? Ele é o quê? Se o pecador foi colocado dentro da morte, lá na cruz, ele é o quê? Se você foi colocado dentro da morte, você é o quê? Morto em Cristo, para se libertar do pecado. Então, irmãos, sem morte não existe vida cristã autêntica. Não existe. Tem religião da boa, mas não tem vida de Deus, vida cristã autêntica. João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Você pode ler também 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se morrer, dá muito fruto. Não é fruto da religião, não é fruto da justiça humana, não são boas obras do homem. Aqui é fruto daquele que morreu com Cristo e renasceu, é fruto da vida nova. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, a ordem é esta: morrer, renascer e dar fruto. Você morre, você renasce com a vida de Cristo, você dá fruto. Você morre, renasce, dá fruto. A vida cristã é assim, funciona assim. É assim que funciona a vida cristã. O segundo texto que foi lido: insensato, o que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. É uma insensatez mesmo insistir num cristianismo sem morte. Assim como a semente que cai na terra precisa morrer, segundo disse Jesus e segundo disse o apóstolo Paulo, nós também fomos semeados no corpo de Cristo na cruz para morrermos com Ele, a fim de recebermos pela nossa ressurreição, juntamente com Cristo, a vida. A pessoa que não pode afirmar com toda a convicção que está morta com Cristo e Cristo é sua vida, é insensata. Não sou eu que estou chamando tal pessoa de insensata, é a palavra. É insensata e envolvida numa religião desajuizada e totalmente frívola. Dizer-se salvo sem considerar o fato
da nossa morte com Cristo é uma insensatez, uma estupidez. Então a cruz de Cristo nos deixa mortos. Graças a Deus. A cruz de Cristo nos deixa mortos. A cruz de Cristo nos reduz a nada. Nada. Por isso que o homem natural não gosta, porque o homem natural ele quer ser valorizado. Ele não quer ser nada. Só que eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, é a partir do nada que Deus cria. Eu preciso chegar a ser nada. E a cruz de Cristo nos reduz a nada, para Cristo ser o tudo que Ele é em mim. Quando estamos mortos, vivemos pela vida de Cristo em nós. Quando somos nada, Cristo é tudo em nós, irmãos. Jeremias capítulo 8, verso 22, vamos considerar aqui alguns pontos interessantes. Jeremias 8, 22. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias 46, o verso 11. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Eis que não há cura para ti. Que cura é esta? Não é a cura física, não é um câncer, não é uma outra doença qualquer. Você pode perguntar: você não crê em curas? Quem disse para você que eu não creio em curas? Eu creio em curas. Eu creio que Deus pode curar, e eu creio que Ele já curou tantas pessoas. Quem sou eu para não crer no poder de Deus curar pessoas fisicamente? Quem sou eu para não crer no poder de Deus que cura fisicamente as pessoas? O que é um câncer para Deus, irmãos? O que é um câncer para Deus? Nada. Câncer e gripe para Deus é a mesma coisa. Só que aqui não está falando de cura física. Aqui está falando do pecado. Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Eis que não há cura para ti. Por que não houve cura, irmãos? Será que não há cura para o pecado? Será que não tem jeito para o pecado? Será que Deus está dizendo: não tem jeito para você, continue aí no pecado, pode viver no pecado, viva mesmo, peque bastante, porque não tem jeito? Não. Você sabe por que não houve cura? Porque o povo estava buscando remédios, mas não o remédio de Deus. Você pode ler os textos do profeta Jeremias e você vai ver que o povo estava buscando remédios similares, buscando remédio em outros lugares, não em Deus, porque só Deus tem remédio para o pecado, irmãos. Só Deus. Foi por isso que Jesus veio. Só Deus tem remédio para o pecado. Só Deus pode curar você do pecado. E o remédio de Deus para o pecado é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Jeremias capítulo 3, verso 22. Voltai, ó filhos rebeldes,
Eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Preste atenção no que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo: eu mesmo curarei as vossas rebeliões. Eu curarei as vossas rebeliões. Rebeliões aqui está falando de uma natureza rebelde dentro da pessoa, uma natureza que se rebela contra Deus e se rebela através da prática do pecado, porque qualquer pecado, qualquer um que você cometa é uma rebelião contra Deus. E Deus está dizendo aqui: eu curarei as vossas rebeliões. Voltai, filhos rebeldes, eis que eu mesmo curarei a sua obstinação para o mal. Por isso que não teve cura, porque o povo estava buscando em outro lugar outros remédios e não em Deus, aquele que pode curar. Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Cura-me, Senhor, e ficarei curado. Sararei. Salva-me e serei salvo. É Deus. É Deus. E 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 24, vamos também ouvir aí o Novo Testamento agora. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Veja, os irmãos, que a cura, ferida, cura aqui está ligado com o pecado, porque está no mesmo texto e está falando do pecado. A versão que eu estou usando diz assim: Ele, que é Jesus, Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados. Aqui está uma graça maravilhosa. Jesus levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, isto é, a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados. Você vê, Jesus levou todos os nossos pecados, mas não só isso, Ele fez muito mais, porque Ele levou os nossos pecados todos, mas Ele também nos fez mortos, Ele nos fez morrer. Significa que Ele levou os nossos pecados e também nos levou nele, o nosso homem velho, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas, as feridas da cruz. Fostes, está no passado, fostes curados, porque a cruz é o remédio de Deus para tratar o pecador, para tratar o pecado. Não se trata mais pecado com a cruz de Cristo. Infelizmente, nas igrejas hoje não se trata mais pecado com a cruz de Cristo. A igreja pós-moderna trata o pecado com fórmulas e métodos terapêuticos. Sem a cruz, todo tratamento é superficial, pois não trata com a natureza pecaminosa do pecador. A cruz de Cristo deve ser, irmãos, um assunto
verdadeiramente importantíssimo para nós. A cruz de Cristo não faz concessões, não cede, não faz acordo e não se atualiza para se tornar aceitável. Ela mata o pecador. Ela faz o seu papel. Mata o homem velho. Estou crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então, bem-vinda seja a pregação da cruz, que notifica ao mundo que Cristo e o pecador foram crucificados nela. Fora disso, estamos num terreno perigoso que propõe anular a cruz de Cristo. Cuidado, não anule a cruz de Cristo.